O cunhado rico me chamou de fracassado na mesa do jantar. Minha esposa disse que eu envergonhava a família. Eu não rebati. Esperei ele mencionar o emprego e então revelei algo que mudou totalmente o jogo. Eu estava sentado à mesa de jantar na casa dos meus sogros, tentando me concentrar no sabor da comida enquanto sentia o peso dos olhares de julgamento sobre mim. Era o aniversário de casamento deles e toda a família estava reunida. Minha esposa Camila estava ao meu lado, mas parecia estar a quilômetros de distância emocionalmente. Do outro lado da mesa, meu cunhado Ricardo ajeitava o relógio de luxo no pulso, aquele sorriso arrogante estampado no rosto. Então, como anda a situação financeira por aí? Ricardo perguntou, fingindo interesse genuíno. Ainda fazendo aqueles trabalhos temporários? Senti o silêncio desconfortável tomar conta da sala. Todos pararam de comer, aguardando minha resposta. Estou me virando, respondi calmamente, cortando um pedaço de carne no meu prato. Se virando? Ricardo soltou uma risada seca. Isso é jeito de um homem sustentar uma família? Olha para você, usando a mesma roupa de sempre, dirigindo aquele carro velho. Você é um fracassado, cara. Um completo fracassado. Minha mão apertou o garfo com força, mas mantive a expressão neutra. Meu sogro pigarreou desconfortavelmente, minha sogra desviou o olhar. Esperei por Camila me defender, mas o que veio foi algo muito pior. Ele tem razão, minha esposa disse, a voz fria e cortante. Você me envergonha diante da minha família. Todos os meus primos têm maridos bem-sucedidos, carros importados, viagens internacionais. E eu? Estou presa a alguém que mal consegue pagar as contas. Aquelas palavras perfuraram meu peito como facas afiadas. Olhei para ela, procurando algum sinal de arrependimento em seus olhos, mas só encontrei desprezo. A mulher com quem eu havia me casado, que jurou me amar na riqueza e na pobreza, estava me destruindo publicamente. Você precisa de ajuda, cunhado. Ricardo continuou, saboreando cada segundo da minha humilhação. Felizmente, sou uma pessoa generosa. Tenho uma vaga na minha empresa. Algo bem básico, claro. Nada que exija muito raciocínio. Almoxarifado, talvez. Pelo menos você teria um salário fixo. A família toda começou a murmurar, concordando. Meu sogro acenou com a cabeça, aprovando a ideia. Camila me olhou com expectativa, como se finalmente eu fosse fazer algo útil na vida. Respirei fundo, deixei o garfo sobre o prato e me recostei na cadeira. Um sorriso discreto tocou meus lábios. Almoxarifado. Repeti, deixando a palavra flutuar no ar. Interessante. Muito interessante mesmo. Ricardo se inclinou para a frente, os olhos brilhando com aquela superioridade que ele tanto adorava exibir. Vou ser sincero com você. Essa vaga no almoxarifado paga 1.200 por mês. Não é grande coisa, mas para quem não tem nada é um começo. Minha sogra bateu palmas como se ele tivesse acabado de anunciar uma cura para o câncer. Que generoso, Ricardo! Você sempre foi o menino de ouro da família. Quando você pode começar? Camila perguntou, virando-se para mim com urgência na voz. Amanhã mesmo? Precisa aproveitar essa oportunidade antes que meu irmão mude de ideia. Eu observava tudo aquilo como se estivesse assistindo a uma peça de teatro. A empolgação deles com a minha suposta salvação era quase cômica. Ricardo pegou o guardanapo e limpou a boca, deixando claro que estava desfrutando de cada segundo. Claro que tem alguns requisitos. Ele continuou. Você vai precisar bater ponto às 6 da manhã, trabalhar aos sábados quando necessário e, obviamente, terá que me chamar de senhor na frente dos outros funcionários. Hierarquia é importante, entende? Meu cunhado mais novo, o Tiago, riu alto. Imagina só, o cunhado chamando o Ricardo de senhor. Isso vai ser divertido de ver. É melhor do que ficar desempregado. Meu sogro acrescentou, apontando o dedo na minha direção. Você já deveria ter aceitado há muito tempo. Orgulho não paga as contas. Camila colocou a mão sobre a minha, mas não havia carinho naquele gesto. Era pressão pura. Amor, você precisa fazer isso. Por nós. Pela nossa família. Não podemos continuar vivendo assim. Ricardo cruzou os braços, satisfeito com o desenrolar da situação. Olha, vou facilitar ainda mais para você. Posso até adiantar o primeiro pagamento, tipo uma ajuda emergencial. Mas preciso da sua resposta agora. Aceita ou não? Todos os olhos estavam fixos em mim.
O silêncio era ensurdecedor. Minha sogra segurava a taça de vinho, ansiosa. Tiago tinha o celular na mão, provavelmente pronto para registrar o momento da minha rendição total. Camila apertava minha mão com força, os olhos suplicantes. Então, Ricardo insistiu, batendo os dedos na mesa. Vamos lá, não é tão difícil assim. É só dizer sim e agradecer pela oportunidade que estou te dando. Eu soltei minha mão da de Camila devagar, peguei o copo de água e bebi um gole. Então olhei diretamente para Ricardo, mantendo a calma que vinha cultivando há meses. Antes de eu responder, comecei. Deixa eu te fazer uma pergunta sobre a sua empresa. Ricardo franziu a testa, claramente confuso com minha pergunta. Que pergunta? Do que você está falando? Eu me recostei na cadeira, cruzando os braços de forma tranquila. Você recebeu alguma notificação da diretoria nas últimas semanas? Algum comunicado sobre mudanças na estrutura acionária da empresa? O rosto dele perdeu um pouco da cor. Como você sabe disso? Isso é assunto confidencial da companhia. Responde a pergunta, Ricardo. Insisti, mantendo o tom calmo. Ele trocou olhares nervosos com meu sogro. Sim, chegou uma notificação sobre um investidor estrangeiro que comprou ações. Mas isso não tem nada a ver com você. Camila me olhou irritada. Para com essa enrolação e aceita logo a vaga que meu irmão está oferecendo. Abri um sorriso genuíno pela primeira vez naquela noite. Peguei meu celular do bolso e coloquei sobre a mesa. Esse investidor estrangeiro tem nome. Chama-se Horizonte Capital International, uma holding registrada nas Ilhas Cayman. E daí? Tiago retrucou. O que isso tem a ver com você? Deslizei o dedo pela tela do celular e mostrei um documento. Tem tudo a ver comigo, porque eu sou o proprietário dessa holding, e nos últimos 3 meses adquiri 51% das ações da empresa do Ricardo. O silêncio que caiu sobre a mesa foi absoluto. Ricardo arrancou o celular da minha mão, os olhos percorrendo freneticamente o documento. Sua expressão passou de arrogância para puro choque em segundos. Isso é mentira! Ele gritou, jogando o telefone de volta. Você não tem dinheiro nem para trocar de carro. Exatamente o que eu queria que todos pensassem. Respondi calmamente. Minhas viagens de trabalho que vocês tanto ridicularizavam eram reuniões em São Paulo, no Rio, em Miami, fechando contratos, negociando aquisições, construindo um portfólio de investimentos. Minha sogra deixou cair a taça de vinho, o líquido vermelho se espalhando pela toalha branca. Isso não faz sentido algum! Peguei outro documento da pasta que estava no chão ao lado da minha cadeira. Aqui está o registro oficial da transação, assinado, reconhecido em cartório e registrado na junta comercial. A partir de segunda-feira, Ricardo não é mais o diretor executivo. Ele é apenas um funcionário comum. Camila me encarou como se estivesse vendo um fantasma. Você mentiu para mim esse tempo todo? Eu não menti, corrigi. Apenas mantive discrição sobre meus negócios. Queria ver quem realmente se importava comigo e quem só ligava para aparências. Ricardo estava pálido, as mãos tremendo sobre a mesa. Meu sogro se levantou da cadeira bruscamente, derrubando o copo no processo. Você está dizendo que foi tudo planejado? Essa história de estar quebrado? Planejado desde o início, confirmei, observando cada reação ao redor da mesa. Aquele carro velho que vocês tanto criticavam? Comprei de propósito. As roupas simples? Escolha deliberada. Cada detalhe foi cuidadosamente pensado. Tiago balançou a cabeça em descrença. Mas por quê? Que tipo de pessoa faz isso? O tipo de pessoa que queria descobrir o verdadeiro caráter da família da esposa. Respondi, olhando diretamente para Camila. Quando comecei a ganhar dinheiro de verdade, poderia ter contado para todos. Mas resolvi fazer um experimento. Quis ver como vocês me tratariam sem o verniz da riqueza. A minha sogra tentava limpar o vinho derramado com o guardanapo, as mãos trêmulas. Nós sempre te tratamos bem. Trataram? Soltei uma risada amarga. Vocês passaram 3 anos me humilhando em cada reunião familiar. Nas festas de fim de ano, eu era a piada. Nos aniversários, era o assunto dos cochichos. Ricardo me chamava de peso morto. E você, sogra, disse na minha cara que Camila tinha se casado mal. Camila tentou tocar meu braço, mas eu me afastei. Eu não sabia que você estava ganhando dinheiro. Como poderia saber? Exatamente esse é o ponto, respondi firmemente.
Você não precisava saber quanto eu ganhava para me respeitar, para me defender quando sua família me atacava, para ficar do meu lado como prometeu no altar. Ricardo finalmente encontrou a voz, embora ela saísse trêmula. Essas viagens que você dizia ser para consultorias baratas eram encontros com investidores internacionais, completei. Fechei parceria com um fundo do Canadá, outro da Suíça. Montei uma rede de negócios que vocês nem conseguem imaginar. Enquanto vocês riam de mim no WhatsApp da família, eu estava comprando participações em 5 empresas diferentes. Meu sogro se sentou novamente, o rosto vermelho de raiva. E você achou certo nos enganar assim? Enganar, ergui a sobrancelha. Eu nunca menti sobre estar trabalhando. Vocês é que assumiram que meu trabalho era insignificante. A diferença é que eu deixei vocês mostrarem quem realmente são quando acharam que eu não tinha nada a oferecer. Camila começou a chorar, mas não eram lágrimas de tristeza. Eram de desespero, de perceber a dimensão do erro que havia cometido ao me desprezar publicamente minutos atrás. Abri minha pasta executiva e retirei uma pilha de documentos organizados em pastas coloridas. Ricardo ficou ainda mais pálido quando viu o volume de papéis. O que é isso agora? Durante o processo de aquisição, fiz o que qualquer investidor responsável faria. Expliquei, espalhando alguns relatórios sobre a mesa. Uma auditoria completa. Contratei os melhores peritos contábeis do país para vasculhar cada centavo que entrava e saía da sua empresa. Coloquei o primeiro conjunto de documentos na frente dele. Esse aqui mostra transferências suspeitas para contas offshore. R$300 mil desviados em contratos superfaturados com fornecedores fantasmas. Ricardo tentou pegar os papéis, mas eu fui mais rápido. Calma, tem mais. Muito mais. Meu sogro se aproximou tentando ler por cima do meu ombro. Do que você está falando? Ricardo jamais faria isso. Jamais. Abri outra pasta. Então explique esses recibos falsificados de despesas corporativas, jantares que nunca aconteceram, viagens que nunca foram feitas, R$450 mil em reembolsos fraudulentos nos últimos 2 anos. A cor fugiu completamente do rosto do meu cunhado. Ele sabia que estava encurralado. Tiago pegou um dos documentos e começou a ler, os olhos se arregalando a cada linha. Isso não prova nada, Ricardo gritou, batendo a mão na mesa. Podem ser erros contábeis. Sorri friamente. Erros contábeis que coincidem exatamente com depósitos na sua conta pessoal? Os peritos cruzaram todas as datas. Cada transferência suspeita da empresa corresponde a um depósito seu 48 horas depois. Camila estava em choque total. Ricardo, diz que isso não é verdade. Mas ele não conseguia responder. Apenas olhava para os documentos como se fossem sentenças de morte. Continuei minha apresentação retirando mais provas da pasta. Tem também os contratos manipulados. Mostrei planilhas detalhadas. Você cobrava dos clientes um valor e declarava outro nos livros fiscais. A diferença ia direto para o seu bolso. Sonegação fiscal em escala industrial. Minha sogra levou a mão ao peito, respirando com dificuldade. Meu Deus, isso pode dar cadeia? Pode e vai, confirmei. Mas o que mais me impressionou foi descobrir que parte desse dinheiro desviado vinha do próprio fundo de aposentadoria dos funcionários. Você roubou de gente que confiava em você, que trabalhava duro acreditando estar construindo um futuro. Ricardo se levantou cambaleando, segurando a beirada da mesa. Você não tem direito de me julgar. Não sabe como é difícil manter uma empresa funcionando. Difícil o suficiente para roubar? Rebati, juntando os documentos. Interessante que você me chamou de fracassado, quando na verdade é um criminoso. Peguei meu celular novamente e disquei um número na frente de todos. Doutor Henrique, pode entrar agora, por favor. A porta da sala de jantar se abriu e um homem de terno impecável entrou carregando uma maleta de couro. Ricardo reconheceu imediatamente o advogado corporativo mais caro da cidade, e suas pernas quase falharam. Este é o Dr. Henrique Moreira, apresentei calmamente. Ele vai formalizar algumas decisões que tomei como novo controlador majoritário da empresa. O advogado colocou a maleta sobre o aparador e retirou documentos já preparados. Boa noite a todos. Vim notificar oficialmente o senhor.
Ricardo Almeida sobre as mudanças administrativas que entram em vigor imediatamente. Imediatamente? Meu sogro perguntou, a voz falhando. Mas hoje é sábado à noite. Exatamente, respondi. Na segunda-feira de manhã, quando Ricardo chegar na empresa, não terá mais acesso ao prédio. Seu crachá já foi desativado, suas senhas canceladas, sua sala esvaziada. Ricardo cambaleou até a cadeira, sentando pesadamente. Você não pode fazer isso comigo, doutor. Henrique ajustou os óculos e começou a ler o documento oficial. Com base nas irregularidades fiscais e administrativas comprovadas pela auditoria independente, o Sr. Ricardo Almeida está sendo demitido por justa causa, conforme previsto no artigo 482 da CLF. Não haverá indenização, 13º proporcional ou férias vencidas. Camila segurou meu braço com força. Você vai destruir meu irmão por causa de um jantar? Por causa de algumas palavras? Virei para ela com uma expressão dura. Isso não é sobre palavras, é sobre justiça. Seu irmão roubou milhões, prejudicou famílias inteiras e ainda teve a audácia de me chamar de fracassado enquanto construía um império de mentiras. Tiago tentou intervir. Mas ele ainda é família. Podemos resolver isso internamente. Família? Repeti a palavra com desprezo. Família me defenderia quando fui humilhado. Família confiaria em mim mesmo sem dinheiro. Vocês me trataram como lixo e agora querem apelar para laços de sangue? Doutor. Henrique continuou. Além da demissão, o Sr. Ricardo será processado civilmente pela empresa para ressarcimento dos valores desviados. Estimamos uma ação de aproximadamente 4 milhões de reais. Minha sogra começou a chorar descontroladamente. Vamos perder tudo. Nossa casa, nossos bens. Deveria ter pensado nisso antes, respondi sem piedade. A partir de segunda, assumo pessoalmente a diretoria executiva. Vou implementar uma gestão transparente, contratar auditores permanentes e devolver cada centavo roubado aos funcionários lesados. Ricardo me olhou com ódio puro. Você vai se arrepender disso. O único arrependimento aqui, respondi friamente, é vocês terem subestimado o fracassado. Enquanto o Dr. Henrique guardava os documentos, virei minha atenção completamente para Camila. Ela tinha os olhos vermelhos, mas não conseguia decifrar se era tristeza genuína ou apenas medo do futuro incerto. Precisamos conversar, disse a ela, minha voz mais baixa, mas ainda firme. A sós. Camila acenou com a cabeça e me seguiu até a varanda dos fundos, longe dos olhares desesperados da família. O ar frio da noite cortava, mas nada comparado à frieza que eu sentia no peito naquele momento. Você realmente vai fazer tudo isso? Ela perguntou, abraçando o próprio corpo. Destruir meu irmão? Processar minha família? Sua família? Repeti, sentindo a ironia amarga das palavras. Há quanto tempo eu não sou parte dessa equação, Camila? Hoje você deixou bem claro na frente de todos que eu te envergonhava. Ela tentou segurar minhas mãos, mas eu recuei. Eu estava nervosa, pressionada. Você sabe como minha mãe fica quando começam essas comparações. E por isso você me jogou aos lobos? Minha voz subiu um tom. Concordou com cada insulto, com cada humilhação? Você é minha esposa. Prometeu ficar ao meu lado nos momentos difíceis. Mas você estava mentindo. Ela retrucou, lágrimas escorrendo. Fingia ser pobre quando tinha milhões. Como posso confiar em você depois disso? Soltei uma risada sem humor. Confiança? Você quer falar de confiança? Quantas vezes nos últimos meses você saiu com suas amigas reclamando de mim? Quantas vezes postou fotos apenas do seu carro novo, escondendo que morávamos juntos? Camila abaixou a cabeça, sabendo que eu estava certo. Eu tinha vergonha de mim, completei a frase. E sabe o que mais eu descobri durante esses meses observando? Você nunca me amou de verdade. Amou a ideia do casamento, a pressão social, a expectativa da família. Mas eu, o homem que sou, nunca foi suficiente. Ela soluçou mais alto. Não é verdade, eu te amo. Retirei um envelope do bolso interno do paletó. Se amasse, teria lido com atenção o que assinou 3 anos atrás. Seus olhos se arregalaram quando viu os papéis. O que é isso? Nosso pacto antenupcial. Respondi calmamente.
Lembra quando meu advogado pediu para você assinar antes do casamento? Você nem leu. Apenas assinou porque sua mãe disse que era procedimento padrão. Camila arrancou o documento das minhas mãos, lendo freneticamente. Separação total de bens. Renúncia a qualquer valor adquirido durante o casamento. Exatamente, confirmei. Quando nos divorciarmos e vamos nos divorciar, você não leva absolutamente nada do que construí. Na segunda-feira pela manhã, assumi oficialmente o comando da empresa. A recepcionista quase caiu da cadeira quando me viu entrar vestindo um terno italiano de R$ 5.000, acompanhado por uma equipe de consultores empresariais. Bom dia, Sandra. Cumprimentei a moça que sempre me olhava com pena nas raras vezes que visitei o escritório. Reúna todos os gerentes na sala de conferências em 30 minutos. Enquanto subia para o que era o escritório de Ricardo, cruzei com diversos funcionários boquiabertos. A notícia já tinha se espalhado como fogo em palha seca. Sentei na cadeira presidencial e liguei o computador, acessando todos os sistemas com minhas novas credenciais de administrador. O telefone tocou. Era meu contador, Rodrigo. Terminamos o levantamento completo. É pior do que imaginávamos. Quanto pior? Perguntei, abrindo as planilhas que ele enviava em tempo real. Ricardo não desviava só da empresa. Rodrigo explicou, a voz tensa. Ele pegou empréstimos em nome da firma e usou o dinheiro para investimentos pessoais fracassados. Tem uma dívida de 2,5 milhões com o banco que está vencendo em 60 dias. Fechei os olhos processando a informação. Ele apostou dinheiro que não tinha e perdeu tudo. Pior ainda, usou imóveis da empresa como garantia. Se não pagarmos, o banco executa a hipoteca e ficamos sem a sede. Bati na mesa com raiva controlada. Esse idiota quase destruiu tudo que os pais dele construíram em 30 anos. A reunião com os gerentes foi tensa. Apresentei os números reais, sem maquiagem. Mostrei cada conta fantasma, cada fornecedor inexistente, cada centavo que sumiu pelos ralos da ganância do meu ex-cunhado. Marina, a gerente financeira, tinha lágrimas nos olhos. Meu fundo de previdência. Eu contribuía há 12 anos. Vai ser restituído integralmente, garantia a ela. Vou injetar capital próprio para cobrir todos os valores roubados dos funcionários. Ninguém aqui vai pagar pelos crimes dele. Um dos gerentes mais antigos levantou a mão. E os projetos que estavam em andamento? Ricardo prometeu bônus se batêssemos as metas. Todos os projetos legítimos continuam, respondi firmemente. E os bônus serão pagos conforme o prometido, mas dessa vez com contratos registrados. Chega de promessas vazias. Passei o resto da semana reconstruindo a credibilidade da empresa. Renegociei contratos, demiti os cúmplices de Ricardo que facilitavam os desvios, implementei sistemas de controle rigorosos. Cada noite eu saía exausto, mas satisfeito. Na sexta-feira, recebi a ligação que esperava. Era meu sogro, a voz embargada. Precisamos conversar. O Ricardo está desesperado. Marquei o encontro em um café neutro, longe de qualquer ambiente familiar. Quando cheguei, encontrei não apenas meu sogro, mas toda a família sentada em uma mesa nos fundos. Ricardo estava irreconhecível, com olheiras profundas e roupas amarrotadas. Obrigado por vir, meu sogro começou. A voz que antes era autoritária, agora soava suplicante. Precisamos encontrar uma solução para tudo isso. Sentei-me calmamente, pedindo apenas um café ao garçom. Solução? Interessante escolha de palavras. Minha sogra se inclinou para a frente, os olhos inchados de tanto chorar. Você precisa retirar o processo. Somos família. Podemos resolver isso de outra forma. Família, repeti a palavra devagar. Aquela mesma família que me tratou como escória durante 3 anos? Que riu das minhas costas em cada churrasco, em cada festa de final de ano? Tiago tentou intervir. Entendemos que erramos, mas processar o Ricardo criminalmente é extremo demais. Pense na reputação da família inteira. Ri sem humor. A reputação? Estão preocupados com reputação agora? Onde estava essa preocupação quando me chamavam de vagabundo no grupo da família? Ricardo finalmente falou, a voz rouca. Eu devolvo o dinheiro, todo ele. Só preciso de tempo. Tempo? Ergui uma sobrancelha. Você teve anos para parar. Cada transferência fraudulenta foi uma escolha consciente. E agora quer tempo para o quê? Para fugir do país?
Meu sogro colocou uma pasta sobre a mesa. Temos uma proposta. Vamos vender nossa casa, os carros, tudo que temos de valor. Juntamos 1.800.000. É tudo que conseguimos levantar. Abri a pasta e analisei os documentos. Realmente tinham feito um inventário completo de seus bens. Isso não cobre nem metade do que foi roubado. Mas é tudo que temos, minha sogra implorou. Vamos ficar na rua, morando de aluguel na idade que estamos. Camila, que tinha ficado em silêncio até então, tocou meu braço. Por favor, eu sei que não mereço nada de você, mas são meus pais, meu irmão. Não deixe eles perderem tudo. Olhei para ela friamente. Você teve a chance de ficar do meu lado, escolheu eles. Ricardo bateu o punho na mesa, chamando a atenção de outros clientes. Você está gostando disso, não está? De nos ver rastejando. Sempre foi um ressentido. Ressentido. Minha voz saiu gelada. Vocês não fazem ideia do que é ser humilhado sistematicamente pela própria família da esposa. Mas agora vão aprender. 6 meses depois, eu estava sentado na cobertura que comprei no bairro mais nobre da cidade, observando o pôr do sol através das janelas panorâmicas. A empresa que assumi estava completamente reestruturada, faturando o triplo do que faturava sob o comando de Ricardo. Todos os funcionários receberam de volta seus fundos, com correção e juros. O processo criminal contra Ricardo seguia seu curso implacável. A promotoria aceitou todas as provas que apresentei e as acusações incluíam apropriação indébita, falsidade ideológica e formação de quadrilha. Seu julgamento estava marcado para dali a 3 meses e os advogados que conseguiu contratar já tinham avisado que a condenação era praticamente certa. Meu celular vibrou. Era uma mensagem de Rodrigo, meu contador. A casa dos seus ex-sogros foi a leilão hoje, arrematada por 60% do valor de mercado. Anexou uma foto do imóvel com a placa de vendido. Não senti pena. Senti apenas a confirmação de que decisões têm consequências. O divórcio de Camila foi finalizado em tempo recorde. Como previsto no pacto antinupcial, ela não levou absolutamente nada além das roupas e objetos pessoais. Soube por terceiros que estava morando com os pais em um apartamento alugado de 2 quartos, dividindo despesas com Tiago. Tiago, aliás, perdeu o emprego na filial da empresa que Ricardo administrava. Quando assumi, descobri que ele estava lá apenas por nepotismo, sem qualificação alguma para o cargo que ocupava. Sua demissão foi uma das primeiras que assinei. Levantei do sofá e fui até o escritório que montei em casa. As paredes estavam decoradas com certificados de participação em empresas de 5 países diferentes. Meu portfólio agora incluía tecnologia, agronegócio e energia renovável. O fracassado tinha construído um império enquanto eles riam. Recebi um e-mail da assistente social da empresa. Programa de bolsas de estudo para filhos de funcionários aprovado. 15 crianças receberão educação integral financiada pela companhia. Sorri ao ler. Esse era o legado que eu queria construir, não o de roubar dos próprios empregados. Meu telefone tocou. Era um número desconhecido. Atendi. Alô? A voz de Ricardo estava quebrada. Eu só queria dizer que você venceu. Está feliz agora? Respirei fundo antes de responder. Felicidade não tem nada a ver com isso, Ricardo. Tem a ver com justiça. Você colheu exatamente o que plantou. Desliguei sem esperar resposta. Olhei pela janela novamente, observando a cidade iluminada lá embaixo. O fracassado tinha vencido, não por vingança, mas porque soube esperar o momento certo de mostrar quem realmente era. Esta história nos mostra como a paciência estratégica pode ser mais poderosa do que qualquer confronto imediato. O protagonista não reagiu às humilhações com raiva, mas com inteligência, construindo um império silenciosamente, enquanto observava o verdadeiro caráter das pessoas ao seu redor. Sua vingança não foi movida por ódio, mas pela busca de justiça contra quem abusava da confiança alheia. A narrativa também revela uma reflexão importante sobre valores familiares e lealdade. Quando julgamos as pessoas apenas pela aparência financeira, perdemos a essência do que realmente importa nos relacionamentos. O preço que a família pagou por desprezar alguém baseado em aparências foi alto,
provando que o respeito e a dignidade deveriam vir antes de qualquer status social. E você? O que teria feito no lugar desse homem? Teria revelado a verdade imediatamente ou também esperaria o momento certo? Compartilhe sua opinião nos comentários. Queremos saber o que você pensa sobre essa história. Se você gostou desse conteúdo, não se esqueça de deixar seu like, inscrever-se no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma das nossas histórias. Amanhã tem vídeo novo com mais uma narrativa emocionante que vai prender sua atenção do início ao fim.